pessoas lindas, abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, tenho mais um relato aqui para compartilhar com vocês. Esse relato é antigo, gente. Antigo, eu digo, ele estava já há algum tempo no meu e-mail e eu não vim aqui ainda ler e eu nem sabia, acabei encontrando, fui revisando, né, porque às vezes passa batido mesmo, e acabei encontrando esse relato. Eu tenho outro também que a pessoa que mandou o relato me comunicou que ainda não foi lido no canal, eu também não lembrava mais. E aí ela pesquisou e viu que realmente não foi gravado, então eu estarei gravando em breve, é bem forte e impactante também. Avisando vocês que o curso de formação em terapeutas está começando no próximo mês, dia 21 de maio. Já temos vários alunos e alunas inscritos e será bênção. Não vejo a hora de estar lá juntinho com vocês durante 6 meses, todas as terças e sextas-feiras. Bom, também quero avisar vocês que temos o grupo do WhatsApp, onde eu me comunico com vocês através de lá, passando aqui informações sobre o canal, sobre lives que eu trago, sobre encontros que nós temos de estudo bíblico, também encontros de terapia em grupo e outras coisas mais que estarão acontecendo em breve, que eu vou estar compartilhando com vocês por lá, ok? O link vai ficar aqui abaixo e também vou deixar nos comentários. É só clicar que você já vai estar lá fazendo parte do grupo. Vamos direto ao ponto. Ela diz assim: olá, Cris Cole. Olá. Estou em dúvida se meu ex é narcisista ou tem traços narcisistas. Sempre gostei muito da vida, apesar de ser um pouco tímida e com um certo grau de insegurança, e ela põe entre parênteses, não vou negar. Tais características me levaram a fazer uso de sites de relacionamentos para que através da escrita pudesse me soltar mais. É aplicativo, né? Vocês sabem, aqueles aplicativos de relacionamentos. E ela diz que apenas amizade virtual e após um tempo comecei a amadurecer a ideia de encontros reais. E ela põe entre parênteses, tive alguns, mas não evoluíram. Interessante, já começo falando aqui sobre isso, gente, porque várias pessoas me fazem essa pergunta. Cris, como saber se é mesmo um narcisista, ou se é uma pessoa tóxica, ou se são traços, né? Se é uma pessoa traumatizada. E aí eu falo, vai direto à parte espiritual, que lá é mais fácil de você entender. Narcisista, vai direto no caráter. Ok? São as intenções no coração. Agora, existe a parte científica, onde tem as 9 características, e eu acrescento algumas aí para ajudar a facilitar. Primeiro, eles vivem um mundo de ilusão que eles criam, tá? Eles não vivem uma realidade, é uma realidade paralela que eles inventam, o mundinho deles, tá? E você entra na vida deles, eles te escolhem para você fazer parte, eles te permitem fazer parte desse mundo, do mundinho deles, por isso que você tem que ser o que ele quer. O que ela quer, senão você não cabe no mundinho deles, né? Você não pode ter vida própria. São pessoas mentirosas, patológicos, filhos do pai da mentira, que está em João 8,44. Vamos falar da psicologia e também da parte espiritual, porque é onde tudo se encaixa, tudo faz sentido. Porque são pessoas também traumatizadas, quando se fala de narcisistas. Mas e aí? Codependentes também são pessoas traumatizadas. Então, onde explica a maldade que existe ali? Na parte espiritual, no caráter. É um transtorno. Por que se diz que é um transtorno? Porque são pessoas que são transtornadas, traz sofrimento, traz transtorno no convívio com essas pessoas. Então, assim, não existe amor, não existe empatia, é posse, é poder, é controle. E eles se repetem, né? Não mudam no sentido assim, ó, fazem o que fazem, sabem o que estão fazendo, não tem a consciência moral de tomar vergonha na cara e falar, meu, não é legal o que eu tô fazendo, não vou fazer pro outro que eu não quero que faça comigo. Não, eles já estão lá no inferno, eles já estão lá no sofrimento, então eles nem sentem mais, como disse uma narcisista pra mim não faz muito tempo. Então eles estão nem aí de fazer o mal pra vocês, porque eles já estão lá no sofrimento, nem sente mais, diz a pessoa, né? E o que vale pra eles é ver o teu sofrimento. Eles já estão sofrendo, então vão tentar destruir você também. Em vez deles tentarem sair de lá, não, eles tentam destruir as pessoas, querem se vingar do mundo por conta de algo que fizeram com eles, que é só desculpa porque são vitimistas, porque quem quer mudar, muda. Tem Jesus que veio para todos e eles vão dizer até que Jesus, que Deus disse que não tem jeito para eles, não. Fácil desse jeito, né? Para continuar lá e não fazer o que tem que ser feito para sair.
Eles têm prazer no mal, eles têm prazer no caos, eles têm prazer nas coisas que são de Satanás e não nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus, eles querem fazer exatamente o oposto. Confronto, eles são afronta, né? O inimigo, ele afronta os filhos de Deus. Então, eu vejo assim, essa é a diferença, tá? Porque pessoas tóxicas, eu considero, todo narcisista é tóxico, mas tem algumas pessoas que são traumatizadas, que ainda não passaram pelo processo de cura, vão ter alguns comportamentos tóxicos, mas tem um coração ali, né? Tem a vontade de mudar, ainda tem o arrependimento, a pessoa consegue se humilhar aos pés do Senhor. E aí existe a mudança de comportamento. Tudo está em Deus. Ele diz, Jesus diz, eu sou a vida, o caminho e a verdade. Então, o caminho é nele. Ele é o caminho. Se você não está lá, você está perdido, perdida, né? Então ainda tem jeito, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo, mas é para quem quer, para quem confessa Ele como o Senhor e Salvador. E aí então você vai ter uma aliança com Deus através do sangue de Jesus, e quando Ele olhar para você, Ele não vê mais um pecador, Ele vê um filho, uma filha. E essa aliança de sangue que é feita através de Jesus, que fez o que fez lá na cruz, é o que nos faz tomar posse da autoridade que Ele nos dá para governar aqui na terra. Então você tem poder e autoridade de Deus, sim, para pisar em cobras e escorpiões. Por isso que é possível para você dar a volta por cima. Deus transforma a maldição que eles tentaram lançar na tua vida em bênção, e você ainda acaba ajudando outras vidas para passar de uma forma mais leve por aquilo que você já passou e superou, ou ainda está superando, ok? Eu creio que deu para entender, mas continuando, conheci meu ex assim, em 2013, no início não o achava interessante, nos encontros do aplicativo, ele curtia minhas fotos e eu não curtia as dele. Pois bem, um belo dia, depois de muito tentar e eu não responder, mandou mensagem dizendo o seguinte: oi, por aqui é difícil achar alguém que se comprometa a algo sério, procura alguém que queira compromisso. Parece até verdade. Caso tenha gostado do meu perfil, entre em contato. E foi mais ou menos assim o conteúdo da mensagem. E eu, tonta, ela coloca entre aspas, sabendo o que ele queria e que minha proposta naquele momento não era a mesma, aceitei conversar para agradecer a abordagem. Começamos a bater papo pelo aplicativo. Ele me chamava a atenção, a intensidade com que queria as coisas, casar, ter 2 filhos, e perguntou se eu queria também. Nossa, esse daí nem esperou, hein? Eu assustada, pois parecia que ele tinha visto em mim a pessoa para isso. Disse que não pensava em ter filhos e tampouco casar naquele momento. Já esfriou, jogou um balde de água fria nele. Ele insistiu perguntando por que não queria. Afinal, era o sonho de quase toda mulher. E eu imediatamente o cortei e disse que poderíamos manter conversas pelo meio virtual, sendo apenas amigos virtuais, e ele não se opôs ou parou de conversar. Posteriormente, continuamos mantendo conversas quase que diárias. Falava muito do que queria para a vida, crescer profissionalmente, fazer psicologia, até acupuntura disse ter interesse em fazer. E ela coloca kkkk. E ela continua, ele queria passar a ideia de que não ficaria exercendo a mesma profissão por toda a vida. No caso, era e ainda é programador em uma fábrica de circuitos impressos. Então ficamos conversando por um mês até me convidar para sair. Na época eu não tinha dinheiro e não marcamos. E depois surgiu nova oportunidade, fui eu quem convidou, mandei mensagem via Facebook. Era uma sexta-feira, só me retornou na segunda. Eita aí, sinal. Já tem a bandeira vermelha aí. Cadê minha bandeira? Tá aqui. Ai, gente. Sexta-feira, primeiro encontro, né? E ele só responde na segunda. Oh, bandeira vermelha. Sinalzinho de leve aí, logo de início. E ela diz, eu queria só encontrá-lo mesmo, né, na sexta-feira, mas na condição de quem vai conhecer, conversar. Passou o final de semana fora de casa, mas onde passou, pôs uma pulga atrás da minha orelha, na casa de uma amiga e depois de uma festa. Ora, um cara que dizia-se calmo, caseiro, procurando algo sério, passou o final de semana na casa de uma amiga depois de uma balada, engatou uma churrascada na casa dela. E ela põe um ponto de interrogação. Olha lá, mais bandeira vermelha. E aí ela põe outra pergunta. O que tinha feito na festa? Outra pergunta, ficou com alguém?
Se ficou, talvez não ficasse só em um encontro e eu querendo conhecê-lo. Falou sem o menor receio e eu, achando estranho, resolvi bloqueá-lo em redes sociais e no meu celular. Antes falei normalmente e me despedi como se fosse voltar a falar a qualquer hora. Eita, essa aí deu ghosting. Falou eu, hein? Olha o cara esquisito, falou que é casar, ter filhos, agora vai pra balada, dorme na casa da amiga, some fim de semana. Mistérios. E ela diz, continuei pelo site de relacionamento, o bloqueei por lá e falava com algumas pessoas, mas não firmava encontros. Até que um dia um perfil específico visitou o meu, fez isso por algumas vezes, mas não mandava mensagens. Eu achei estranho, mas não o bloqueei. Até aí, ok. Passaram-se 7 meses da última conversa com o ex e entrou em contato um suposto rapaz. E ela fala, pasme, o mesmo que visitava meu perfil pelo site de relacionamento sem deixar mensagens, agora via Facebook. Disse que era colega de empresa do ex e que estava em dívida com ele, pois tinha feito algo do qual se arrependeu. Ter dado em cima da ex-namorada do meu ex na frente dele, o deixando irritado. Papo esquisito, hein? E ela diz, mais uma vez liguei o sinal de alerta e pensei, será que isso não é armação dessas supostas pessoas para roubar, estuprar ou algo assim? Mesmo com os sinais de alerta, resolvi ir a fundo para saber do que se tratava. O suposto colega falou muito bem dele, que era um cara legal, que seguidamente falava para as colegas da empresa que tinha conhecido uma moreninha pelo site de encontros e que tinha mexido com ele, só que perdeu o contato com ela. E o suposto colega, estando em dívida, resolveu fazer isso por ele, nos reaproximar. O perguntei, mas depois de tanto tempo, como vou chegar assim, dizendo que quero voltar a falar? Ele pode estar namorando. E ele disse, vai lá, tente, mas não brinque com os sentimentos dele, pois é um cara legal. E eu respondi, vou tentar na condição de amizade então. O adicionei novamente, não me perguntou nada, mas dei uma justificativa meio torta, pois não falaria o real motivo do afastamento. Ai meu Deus do céu, o que ela foi fazer, né? Fomos falando por uma semana e nessa semana marcamos o encontro, ficamos e logo começamos a namorar. Em 2 meses estava grávida de um menino. Em pânico, pois não o conhecia direito, cheia de medos e inseguranças do futuro, não sonhava com nada disso, lembra? Era um projeto dele, não meu. Engravidei porque me convenceu em transarmos sem camisinha, pois era só cuidarmos os dias antes do meu período fértil. Ele fazia a mesma coisa com as ex-namoradas e nunca as engravidou. Olha que interessante tudo isso, gente. Olha isso. Meu pai do céu. Ela diz, estava toda emocionada por sair com alguém. Naquela época consegui conquistas como faculdade, emprego e namorado no mesmo período. Portanto, na empolgação, acabei aceitando transar com um cara que mal conhecia, sem camisinha, por estar achando as transformações na minha vida algo surreal, perfeito demais. E ela diz, estava em êxtase, não parei para mensurar as consequências. E coloca observação. Citei o colega como suposto colega, não? Então... Meu ex fez um perfil falso para entrar em contato comigo, pois o bloqueei. Eu sabia, era isso que eu ia falar aqui. Tinha certeza que era ele mesmo. Acho que teve tempo para fazer algum tipo de sondagem para ter certeza se eu me encaixaria no que ele queria. Mais tarde, eu já grávida, veio testar minha fidelidade com o mesmo perfil que inventou. Deu em cima de mim, passando-se pelo suposto colega, e eu disse que estava namorando, grávida e feliz. Eles fazem isso, gente. Do nada sumiu aquele perfil e nunca mais o encontrei. E ela diz, mais tarde, forçando alguns assuntos, depois de 8 anos, descobri que fui enganada. Usei a versão inicial até em terapia do colega que existia para tentar nos reaproximar. Estava tendo problemas com ciúmes e insegurança por minha parte e assumindo toda a culpa pelo relacionamento não estar dando certo. E ela põe assim, namoro. Era um love bombing, tudo perfeito, dizia que eu era a mulher da vida dele, que eu e o filho éramos tudo para ele e que nunca iria nos deixar. Projetávamos a velhice juntos. Rapaz de boa família, dedicado, trabalhador, quieto, caseiro, não curtia baladas ou sair muito, voltado para a família, único vício, ela põe entre parênteses, internet. Vivia ligado neste meio por ser técnico em informática, mas sabia disso. E nos primeiros 3 anos da relação não foi um problema real.
No começo do namoro, comentava um pouco sobre as ex. Esse passado era um tanto quanto presente demais na vida dele e passei a ficar insegura, mas ao mesmo tempo o achava o homem perfeito. Tinha medo de perder uma pessoa tão maravilhosa e tive receio de entrar na vida dele. Eu não queria que sofresse, pois não tinha certeza se o amava. Era ele quem dava o ponto final e alegava por parte delas. No caso, ela põe em parênteses traição, golpe da barriga, ciúmes, possessivo, dentre outras coisas. Estes eram os motivos dos términos. Notei também que as pessoas que mantiveram um relacionamento mais longo com ele foram as que mais sofreram com ciúmes possessivo e insegurança. Ele relatou-me problema assim com a noiva, mantiveram um relacionamento por 2 anos, eram jovens. Ela dizia que ele era muito dado com as pessoas e chegou a pegar uma mensagem no celular dele em que uma amiga o chamava de um jeito carinhoso, meu amor, mas disse a ela que não tinha nada demais. Tinha uma amiga de escola em comum e ela se comunicava com frequência com meu ex e a ex-noiva não gostava. Chegou a comentar que a mesma estava dando em cima dele e disse que parasse com besteiras, pois estava com ela e enquanto estivesse, nada aconteceria. Foi ficando ciumenta e por esse sentimento e outras coisas ele a deixou. Vamos fingir que acreditamos, né? Olha, eles fazem isso sempre, tá? A ex é a louca, a neurótica, a possessiva, a ciumenta. Eles condicionam as vítimas a terem medo de perdê-los. Cria aquela coisa de posse. E aí, do nada, eles começam a fazer esse tipo de brincadeira, brincar com os sentimentos, e aí a pessoa já tá na abstinência, no vínculo traumático, no vício, e aí começa a ter medo mesmo de perder. Porque, é o príncipe encantado, veja quantas coisas lindas, maravilhosas. Fala, meu Deus, não posso perder um ser desse, né? Não é em qualquer lado que você acha, não acha mesmo, porque é fingimento, né? A realidade é outra. Existem pessoas boas, mas não é esse love bombing, não. É normal, gente. Essa coisa exagerada demais, intensa demais, não é real. Ok? É manipulação. Olha só. Ele já estava traindo a ex, conta toda a história, que não foi culpa dele, e ela acusando ele, tadinho. Era noivo e tudo. E ela fala, passados mais ou menos 2 meses do término, estava ele com a amiga do casal que o tinha pedido em namoro, ou seja, ela não estava errada em suas conclusões. Disse que por causa dela fez terapia, entrou em uma suposta depressão e acabou desistindo da terapia por não ver resultados. E ela fala, foi comigo a mesma coisa, tinha 30 anos e ele 32 quando nos conhecemos, hoje tenho 40, 9 anos de união estável. Desconfiava de traição por parte dele, apesar de nunca ter confirmado, e me indispus, ela diz, no começo do namoro com a mesma ex que ajudou a acabar com o relacionamento dele e da ex-noiva, só que disse, ou você corta o contato com ela ou está tudo acabado entre a gente. E ele optou por mim, até porque estava grávida do nosso menino. E ela coloca em letra maiúscula, união estável, mudança de cidade e moradia. No começo queria casar comigo, tudo certinho, estávamos grávidos, comunicamos aos parentes, meus pais e irmãos ficaram surpresos, mas felizes. Os parentes dele em geral ficaram felizes, exceto a mãe. Disse que assumiria tudo e que ficassem tranquilos. Não tínhamos dinheiro para comprar casa e o pai dele nos cedeu espaço no próprio terreno para construirmos. Não concordava, sabia que me incomodaria. E aí, eu estava cursando a faculdade, primeiro semestre de tecnologia em gestão ambiental e tive que trancá-la por 2 meses, melhor, 2 semestres, por poder atender às necessidades do nosso filho e logo voltei a concluí-la. Os primeiros 2 anos foram difíceis, porém foram anos de metas traçadas que por vezes estavam fluindo, mas ele já dava sinais de um certo desinteresse, como dormir até tarde, não ter criatividade para elaborar passeios e a maioria das ideias eram minhas. Muita dor de cabeça, ela põe entre parênteses, tem enxaqueca e vivia cansado do trabalho ou estressado por algo, como o choro do nosso filho, dizia que eu o incomodava com reclamações ou com problemas do trato digestivo, mas sexo e beijo existiam com frequência e de certa forma se mostrava bom pai. Mas a demanda das responsabilidades domésticas e filho eram praticamente comigo. Mantinha o sustento, eu, a casa e o filho. Engravidei do nosso segundo filho, uma menina, e desde então as coisas começaram a mudar. Tinha pretensões de voltar ao mercado de trabalho, porém com 2 filhos não tinha como.
e fui protelando. Tive gravidez de alto risco, me mudei para a casa dos meus pais para fazer tratamento e assim poder ter nossa filha em segurança, pois não tinha ninguém que pudesse cuidar de mim como necessitava. E entre parênteses ela fala, nem ele, tampouco os pais. Em minha ausência, descobri que omitiu a presença da sua ex-noiva em rede social para não me causar desconforto e foi mais longe. Disse que a mesma era sua amiga, mas talvez não tinha tido tempo de excluí-la, pois tínhamos pouco tempo de relacionamento. Mesmo assim, houve mentira. Uau! Continuando. Fiquei furiosa. Era dezembro de 2018, nossa filha nasceria em janeiro e eu precisava dele nas festas, pois tínhamos carro e como minha gravidez era delicada, poderíamos correr para o hospital sem grandes problemas. Sabe o que ele fez? E ela põe um ponto de interrogação. Mesmo eu expressando a necessidade de sua presença, levou-me para a casa de meus pais, pois às vésperas estávamos com ele em casa e nos deixou lá e passou com os parentes. Uau! Disse que fez isso por ter sido cobrado, pois os pais ficariam sozinhos, algo que duvido. Todos sabiam que eu estava em situação delicada. Estando lá, também desconfiei do horário de chegada dele em casa na sexta-feira. Saía do trabalho às 17h30 e chegou às 20 horas. Disse que ficou até mais tarde no serviço porque solicitaram placas de urgência para o setor dele. Mandei algumas mensagens, ele estava online, porém não respondeu. Passados 2 dias foi nos buscar, senti cheiro de perfume no carro e o interroguei. E disse que não tinha dado carona para ninguém. Mexi nas coisas dele e encontrei camisinhas fechadas. Olhou para mim, deu de olho e disse que eu parasse de pôr coisa na cabeça, pois ele tinha as levado para a casa de meus pais, caso batesse vontade de algo e que tinha me comunicado. Mas eu não lembrava, gaslighting. Fiquei assim, como pode isso? Nem teríamos como, com 2 filhos pequenos e todos dormindo em uma só cama. E eu fiquei por dias com aquilo na cabeça, a desconfiança aumentou ainda mais, lógico, mais bandeira vermelha. E ela diz, comecei a ficar extremamente ciumenta, desconfiada, insegura, querendo saber o que fazia, porque estava demorando e etc. Tentava falar com pessoas próximas para chegar a uma resposta, todas achavam que era fruto da minha imaginação. Recorri à casa de religião, à igreja evangélica. Na religião, a mãe de santo disse que estava com a faca e o queijo nas mãos, porém ele tinha um defeito e eu por muito tempo fiquei com isso na cabeça. Gente, a mulher foi buscar, eu não entendi, igreja evangélica, casa de religião, mãe de santo, isso não é igreja evangélica não. O que é isso? Isso é macumbaria. Estranho. E ela fala, disse também que se eu não parasse com a desconfiança, me arrependeria, pois o relacionamento teria fim. Na igreja disseram que tudo era fruto de minha imaginação e não viam eles se separando. Mas isso poderia desgastar muito o relacionamento. E ela diz, tinha um obreiro que disse para eu seguir meu caminho e cuidar de mim e dos filhos, pois quem gostou e se doou na relação fui eu. Foi direcionado por Deus em dizer que ele era egoísta e que pensava somente nele e que via algum problema de infância com ele. Tentei rapidamente tomar jeito, já que tudo dependia exclusivamente de mim, porém não era o que sentia, que as coisas só dependiam de mim. Cada vez que estávamos bem e eu procurava me corrigir, apareciam situações desagradáveis, comentários desagradáveis. Tentei terapia individual, em casal, igreja, nós dois, espiritismo e nada ele aceitava de fato fazer ou ir comigo. E dizia que não precisava de nada, pois estava bem. Eu é quem tinha que parar com besteiras para vivermos bem e ele não ter de se separar de mim. Você também, vai atirando para tudo quanto é lado, né? Se decide, é espiritismo ou é igreja, né? Você estava tentando fazer algo que fizesse ele mudar e melhorar, e para aliviar, você está com essa confusão mental aí, sem saber direito o que estava acontecendo, né? Eu fiquei até confusa aqui algumas partes no relato para ler, vamos ver se daqui para frente fica mais claro. E ela continua, aconteceu algo intrigante. Minha prima e tia foram à casa dos meus pais para me visitar, pois sabiam que estávamos lá para meu tratamento e parto, e elas chegaram. Passado um tempo, começou a me interrogar sobre minha prima e perguntou o seguinte, o que sua prima faz? Trabalha, estuda, ela tem estilo. E eu pus um P, né? P da vida, já lancei, tá interessado nela? Quer saber disso? Pergunte pra ela.
E ele todo sem jeito disse: para com isso, eu estou contigo. Mandei-o embora e achei que exagerei e mandei mensagem pedindo desculpas. Gente do céu. É desse jeito. Já passei por isso. Fazem de verdade para você se sentir um lixo, para dar a entender que se interessou, mas ao mesmo tempo só tô perguntando. Que horror, que neurótica, como você é ciumenta, possessiva, que horror, é tua prima. E sempre eles vão falar: eu tô contigo, então eu gosto de você, porque se eu não quisesse você, eu tava com ela. Ainda se acham nesse ponto que eles conseguem quem ele quer, eles querem na hora que eles querem. Eu tive uma amiga narcisista que ela falava isso, que tudo que ela quer, ela consegue. Só não consegue sair das trevas, né? Que é o que precisa fazer, o que mais precisa fazer. Daí manda ele embora, com, né? Lógico, limite, tudo tem um limite. E depois se arrepende, ficou achando que fez algo errado, já ficou pedindo desculpas. Logo após veio com o mesmo assunto: adicionei sua prima nas redes sociais, sua tia não tem também? Brigamos novamente e um dia, quando estávamos falando da minha prima, por causa da separação dela, chegou a comentar que merecia um cara que a valorizasse e se ele não estivesse comigo, tentaria algo com ela, pois era atraente. É cara de pau demais, né? Mas para o meio da relação ele foi mudando muito. Próximo do término nem se fala. Passamos pela pandemia, onde começou a pirar com o medo de morrer e começou a falar de ETs e contra a vacinação do Covid, que um planeta Nibiru acabaria com a existência humana, enfim, o caos. Ai, só Deus na causa. Daí resolveu desencadear uma ex e a adicionou em rede social. Descobri, o interroguei, disse que não tinha adicionado nenhuma ex e fiz excluir. Tentei tudo ao meu alcance para descobrir uma traição, como verificar e-mails, celular, redes sociais, e não via nada relevante. Mas as atitudes eram muito suspeitas. Com certeza, muito mesmo. Essa da prima, então, eles são descarados, eles fazem de propósito. Ela diz: ninguém acreditava em mim e até hoje muitos não acreditam. Pois ele tem cara de moço certinho e acima de qualquer suspeita. Até com a minha família ele conseguiu deixar essa impressão. A minha mãe é muito impressionada com ele. Passei por experiências como ele seguir perfil de mulheres desconhecidas, 2 que eu sabia, chegando a conversar com uma e trocar fotos. Disse não ter nada demais. Acessei as conversas, não tinham uma atmosfera sexual, mas havia uma curiosidade da parte dele. Descobri por acaso o contato fazendo uma brincadeira onde ele se entregou. Pôs as culpas em mim, pois se eu não fosse tão ciumenta, talvez ele não teria falado com a suposta mulher. Inventou que conversou pensando que era eu, num perfil falso. Esse cara é muito cara de pau, né? Tava rindo contigo aí, rindo da sua cara, né? Gaslighting, mas é um nível bem fraquinho dele, viu, na manipulação. Não sabe fazer direito, né? Reprovado. Contato zero nele. E ela diz agora: pré-descarte e descarte. Eita, essa parte deve ser forte. Já no pré-descarte, passei por 6 meses tentando me reconciliar dentro da relação. Inventou doenças para mim, como TDAH e autismo, e não tinha paciência para meus esquecimentos devido à relação tóxica. Fiquei assim. Tive taquicardia, picos de pressão, dores de um lado da cabeça, crises de ansiedade, e ele reclamava que vivia biruteando pelos cantos, não cumprindo minhas funções corretamente dentro de casa, deixando um monte de coisas para ele fazer quando chegasse do trabalho. A pessoa não tem mais energia para fazer nada, né? É sugada. E essa confusão mental? Você não consegue mais concentrar, né? E aí ele é tem o autismo, tem o TDAH. Não, você tem narcisismo mesmo, é uma coisa satânica, na tua vida vem de Satanás e você sabe muito bem, traste, ser das trevas. Muitos falam que são bipolar, tudo desculpa, mas não, é ruim mesmo, é ruim. E ela diz: reclamava do horário da comida, não podia comer tarde por causa da saúde e me culpava por estar ficando mal devido ao horário. Eu pedia coisas simples como lavar a louça, levantava reclamando e lavava 2 horas depois. Gente, eu já passei por isso. Dizia não sentir nada transando com preservativos e me intimou a procurar um ginecologista eu não aguento. Para usar algum método contraceptivo. Se vira, minha filha, porque pra mim camisinha não dá certo, ou você se vira aí, ou então não tem mais nada. Tem que ser do meu jeito, da hora que eu quero,
como eu quero e você só vai ter que realizar as minhas vontades, os meus desejos. Só que não, né? Olha, eu já tive gente, que era assim, ó. Você falou aqui, ó, horário da comida, assim. Depois das 8 eu não como mais. Gente, às vezes a comida tava pronta, tipo, sem brincadeira, 8h03. Aí eu punha a comida. Você não sabe que eu não como depois das 8? Aí eu falei, não dá. Aí eu não fazia mais. Eu falei, então que se vire, meu filho. Não me estressa não quer, não come depois das 8? Então faça a tua comida, coma antes das 8. Eu não tenho paciência com esse tipo de manipulação. Ele tentava me condicionar. Teve uma vez, era assim, eu fazia comida e começava a ficar com dó, porque sentimento de culpa vem quando a gente ainda não tá liberta, né? E eu ficava achando, ai, que horror, eu tô sendo ruim, né? Eu tô sendo muito firme com ele e tal. Aí eu começava a perguntar, quando eu fazia comida, você quer comer? Quero. Aí ele já não comia mais arroz, depois já não comia mais feijão, não comia mais nada. Aí eu falei, quer arroz? Aí ele, quero. Tá, primeiro dia dei. Depois no dia seguinte, fiz janta, quer? Aham. Tem arroz, quer arroz? Quero. Terceiro dia a mesma coisa. Quando foi no quarto dia eu nem perguntei. Eu pus arroz. Porque ele não comia, de repente tá comendo 3 dias direto, eu vou ficar todo dia. Você quer arroz? Eu não perguntei. Adivinha? Ele não comeu o arroz. Eu falei, aí eu percebi, eu falei, não. Esse cara tá brincando comigo, né? Quer me condicionar que nem um cachorro. Outra coisa que esse ser fazia era assim. Durante a semana uma belezinha, acordava, nunca se atrasava, o trabalho em primeiro lugar, se perfumava, tomava o banho todo dia de manhã bonitinho. Chegava em casa, não fazia mais nada, não tomava um banho, ficava do jeito que chegou do trabalho até a hora de dormir. Todo dia de manhã cedinho acordava, às vezes ia trabalhar 4 e pouco da manhã. Eu falava, meu Deus, isso não é normal, gente. Que coisa é essa? Não é possível, ele deve passar na casa de alguém para levar com ele, ou vai tomar um café antes de ir, né? Com alguém, não é possível. Fim de semana, adivinha? Você fala que pedia para lavar louça, 2 horas depois ia, né? Era assim, parecia que tava morrendo. Aí se arrastava do sofá, da cama pro sofá, do sofá pro outro sofá. E eu falava, que interessante, durante a semana para ir trabalhar, você não perde um dia, você não perde o horário, você levanta, não pique, numa energia. Aí quando tá em casa, fim de semana, parece que tá morrendo. Parecia depressivo até. Falei, ué, como que durante a semana é uma outra pessoa? Exatamente, para não ajudar em nada, para não querer fazer nada e para eu ficar lá com aquele desânimo, aquele encosto na minha frente, por onde eu passava tava lá. Ninguém merece, gente. Agora aqui essa parte ainda piorou no seu caso. Isso aqui comigo eu não fazia não. Mandou você usar um método, porque camisinha ele não ia usar mais. E ela falou, não aceitei, continuei usando camisinha. E ele falou coisas horríveis para mim, quando disse que não usaria nada e não abriria a mão da camisinha. E ele disse, estou fora e não quero mais essa relação. Que você dê para quem quiser com camisinha. Isso é falta de confiança. Falou inúmeras vezes que terminaria ou iria embora e não foi. Só fala. Passei pela punição do silêncio, falta de sexo, indiferença, falava que tinha nojo de mim e que não me amava mais. Ué, então tá fazendo o que com você, né? Logo em seguida vinha com um papo de que eu era dele e falava, olha só, eu faço tudo pra você, estou fazendo até doce e sou maltratado. É como assim, ó, você é uma ingrata, hein? Olha, eu tô esfregando a sua cara, é chantagem emocional, né? Quem faz por amor faz sem esperar nada em troca e acaba recebendo porque é genuíno. Agora a pessoa faz, ainda joga na cara, cobrando, eu tô fazendo tudo isso aqui por você, então você também tem que fazer por mim, hein? Fazendo o quê? Falando um monte de besteira, dando em cima de mulherada, da tua prima e tudo mais, né? Só Deus na causa. E ela fala, passava horas com o celular em mãos, não dava mais atenção para os filhos, vivia distante, via conteúdos estranhos pela internet, não notava exatamente pornografia, mas vinha com umas colocações estranhas. E ela fala, nunca deixei de me impor e tentar dialogar e lutar por meu espaço contra tudo e todos. O meu sexto sentido gritava. Era DR todo dia e eu tentando saber qual era o problema, o porquê de tanta frieza, até que inconscientemente, sem saber muita informação sobre narcisismo, comecei a falar sobre um livro que estava lendo das diferenças entre sexo feminino e masculino e pegava um pouco dessa parte sobre personalidade e ele começou a ficar brabo.
e disse que casamento era uma droga e começamos a discutir e falei que ele só poderia ser frio, vazio, manipulador, beirando a psicopatia. E ela diz, nossa, ficou irado, arrumou as coisas para sair de casa, mas não saiu, exatamente. E aí ela fala, o descarte iniciou-se em um dia pela manhã, ela fala o dia aqui no ano de 2023, onde ele acordou sem dar bom dia e foi assim por meses. E ela diz, tínhamos de levar a filha para a escola e ele não comprou o que eu pedi no dia anterior, os pinhões para a festinha junina da escolinha dela. E já estávamos de saída. E eu disse, poxa, você esqueceu os pinhões para a escola? E ele disse, eu vou deixar aqui o cartão e você pode ir lá e comprar. E eu falei que precisava na parte da manhã, em um tom não tão bom, e ele se irritou e eu disse que deixasse assim e seguimos para a escola. Mas como tem um mercadinho perto, conseguiu comprar. E ela diz, passou a tarde inteira sem mandar mensagem. Ela disse que ele fazia isso algumas vezes, mas ele não agia assim. Ele sempre procurava saber como estávamos. Era sexta-feira, onde sairia mais cedo, às 17h30, e nesse dia eu o achei na casa de uma amiga, a qual eu não gostava, pois destratou nosso filho por um simples desentendimento com o filho dela em uma brincadeira. Então resolvi ligar, e ela põe entre parênteses, não fui amistosa nas palavras, pois estava precisando dele em casa para resolver um problema e passou o dia sem falar comigo. Postou foto da festinha de aniversário que fizeram para uma colega de serviço em sua rede social, na empresa onde trabalham, e eu nem sabia. Posteriormente foi prestar favores à amiga e se eu não ligasse não ficaria sabendo onde estava. Resultado, acabou comigo pelo telefone, me insultou na frente dela e por lá pediu a separação. Discutimos quando chegou, reafirmou a separação e já pediu para ficar na casa dos pais. Eles moram no mesmo terreno. Até aí tudo certo, fomos para casa conversar sobre como ficaríamos. Eu estava conversando, tocou em traição, logo já se exaltou, começou a falar alto e a ofender. Comecei a gesticular na frente dele, e acho que pensou que era agressão e me pegou pelo braço para que saísse da frente e acabou por me machucar. É sempre assim, eles fazem de propósito, tá? E você falando de traição, porque tá na cara que ele estava te traindo com essa amiga aí, né? Não é normal fazer o que ele fez. É desse jeito. E ela diz, no impulso fui pra cima dele também. Pra quê? Tudo o que queria para sair da história como mocinho e eu a vilã. Exatamente, tudo de caso pensado. Ele saiu de dentro de casa gritando socorro para os pais e hoje em dia a mãe, que era a favor da manutenção da nossa relação, nem fala comigo. O pai é sensato e nos atende em tudo. E o filho faz quase contato zero, alegando que sou violenta e não quer chegar perto de mim para resolver os assuntos pertinentes às crianças. Livramento para sua vida. Gente, é um teatro, imagina. Parece até uma menininha, né? Socorro, socorro! Ela quer me matar, ela vai me bater. Eu não me aguento, gente. É surreal. Teatro para todo mundo achar que você é ruim, olha lá. Nem a mãe fala mais com você. Melhor assim também. Mais uma... né? Livramento. E ela continua, combinou que deixaria tudo como estava, despesas comigo e crianças, plano de saúde para mim, passeios, comemorações relacionadas às crianças juntos e ajuda para que eu pudesse me manter até conseguirmos encaminhar a separação e cada um seguir suas vidas. Ele conseguiu mudar aos poucos o combinado, não quer mais me dar a ajuda de custo, dependo dele para tudo, não conseguimos sair de casa praticamente, pois somos dependentes dele ou do avô que nos leva onde precisamos. Então, aí que tá. Vamos começar a dar a volta por cima? Você já tem aí, eu creio que agora está com 40, se não me engano. Chega de depender de um traste desse, gente, ou do pai dele. Bora buscar essa independência aí. A dependência você só vai ter em Deus, no Criador, em mais ninguém. Então vamos lá. Se você não dirige ainda, vamos lá. Trabalho Deus vai trazer. Começa a orar para Deus abrir as portas, mas você tem que agir, ok? Porque daí para pior. E você provavelmente, se não entrou com advogado ainda, não sei se já... Você falou que nunca casou mesmo no papel, né? Mas você tem direitos. Quantos anos vocês ficaram juntos? Eu não vi aqui. Você tem direitos, tem que ir atrás, porque senão ele vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. E ela fala, pós-término, no mesmo dia, saiu aliviado de casa, transportou suas coisas na maior felicidade para a casa dos pais,
Nem estava preocupado com o psicológico das crianças. Retirou todas as fotos que eu aparecia em uma das redes sociais e de outra retirou com o tempo. Postava superação, indo a parques, dando a entender que estava querendo se conectar com novas pessoas. Começou a se vestir melhor, chegar tarde em casa frequentemente, usa o nosso carro e não sei quem transporta, enfim. A vida seguiu e ela fala, em um mês já era membro de um site de relacionamentos e adicionou em suas redes sociais a ex-namorada e amiga, que por um período assombrou a mim e a ex-noiva. E ela continua já finalizando, não conto com a ajuda ou acolhimento afetivo de ninguém para sair dessa situação ou de onde eu moro. Muitos me distratam por causa da situação e até por causa dele. Passei por períodos de solidão e pensando no pior. Quem permanece comigo são os meus filhos. Divido o mesmo pátio com o ex e isso é massacrante. Vendo ele fazer o que faz, eu só fico ali sofrendo e estou tentando recolocação no mercado de trabalho para sair da cidade de onde estou e seguir a vida com as crianças. Terei de resolver a situação na justiça, pois ele não se dispõe a me ajudar. Exatamente. Vai para a justiça mesmo, resolve o que tem que resolver. Sai de perto, sai desse lugar onde você tá o mais rápido possível, vai ter que dividir tudo aí, o carro vai ter que vender tudo. E metade, é o que o juiz decidir, mas normalmente é isso, tá? E ele tem que te dar pensão pros filhos e você seguir a sua vida, né? Deus continue firme em Deus, que Deus vai te mostrar o melhor caminho, Ele vai te ajudar. Mas você tem que ir atrás e fazer, né, aquilo que você pode fazer. Ela diz, entrarei com separação litigiosa e estou à procura de advogado da vara de família pela Defensoria Pública. Ótimo! E ela diz, ficaria grata se expusesse meu caso e me ajudasse na compreensão da personalidade dele. E ela assina aqui o nome dela. Bom, eu nem sei se ela vai ver esse vídeo. Eu creio que tudo é a hora perfeita de Deus. Se eu não li antes é porque era agora para eu ler. Olha aqui, o relato dela foi enviado dia 21 de outubro do ano passado. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. São 6 meses, gente. Normalmente eu recebo o relato e já gravo aqui. E agora que eu achei esse relato, que eu imprimi, tô lendo. Se ela ainda está aqui, continua seguindo o canal, se é fiel aí, ela vai ver e ela vai entender o porquê realmente dela ter assistido o relato dela somente agora. Assim eu creio. E eu dou glórias a Deus por seu relato, muitos detalhes bem impactantes, poderosos, verdadeiros, sim. Agora, é você querer distância e não deixe com que isso afete a sua vida. Já deu, né? Desde o começo, lembra? Olha quanta bandeira vermelha desde antes de começar. E como eu te falei logo no começo do vídeo, tem que analisar se existe a patologia, que dá pra perceber que ele sim te abusou, fez você de boba, provavelmente te traía sim, mentiroso sim, manipulador também, ficou aí falando que não é coisa, que você tá imaginando coisa, fingido, né? Explorador, eu vejo pelas características ali do DSM-5 que sim, ele se enquadra aí sim com pelo menos 5 características do que diz ali que basta 5 para ser considerado, né, para dar um diagnóstico segundo o DSM-5 de uma patologia de um narcisista aí. Então, é isso. Livramento de Deus para sua vida, glorifique ao Senhor, porque, sabe, tem coisas que a gente não sabe, mas Deus sabe de tudo. E Ele nos protege, nos tira esses seres, né, esses seres do nosso caminho. Graças a Deus, foi assim que aconteceu. Eu creio que é pro teu melhor, pro melhor dos seus filhos também. E fica aí, né, esse relato, o teu testemunho para ajudar outras vidas que estão aí passando pelo mesmo e estão fazendo essa mesma pergunta. Vai trazer cura, libertação para a honra e glória de Deus, eu creio. Um beijo enorme no seu coração, um beijo enorme no coração de todos que estão aqui. Deus abençoe, deixa seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não forem inscritos. Deixa um comentário para ela também de motivação, né? E o que você acha? É um narcisista? Como ela diz, eu quero saber, ele é um narcisista ou tem traços narcisista? Tá bom? Eu já dei minha resposta, agora deixa você a sua aí também. Beijinhos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!